Vamos juntos nessa, não tenho o que deletar. Papauá na rede vai te conectar. Vem curtir com a gente, a alegria vai te contagiar. Gravado nas ruas, nas praças e nos bares, para ser assistido no celular e telões. A gente se encontra pra compartilhar opiniões. Política, esporte e religião. Todos têm uma voz, todos têm uma visão. Papauá na rede já vai começar. Vem que eu vou te mostrar o que é bom demais. Direto de Campos dos Goitacazes, faz saco de geral. No ritmo que agita o seu astral. Bora postar que aqui é o seu lugar. Papauá na rede, vem comigo, vem postar. Vem. Compartilhamentos e muita curtição, seu like não pode parar. Vamos juntos nessa, não tenho o que deletar. Papauá na rede vai te conectar. Vem curtir com a gente, a alegria vai te contagiar. Gravado nas ruas, nas praças e nos bares, para ser assistido no celular e telões. A gente se encontra pra compartilhar opiniões. Política, esporte e religião. Todos têm uma voz, todos têm uma visão. Papauá na rede já vai começar. Vem que eu vou te mostrar o que é bom demais. Direto de campo. E então, galera, especial zaço hoje. Filhote aqui. E aí, beleza? João Russo. Beleza? Conseguimos tirar de casa. É, finalmente aí, né? O assunto te interessava? Interessava. Só porque tava dando barulho. Foi bom. Tá tranquilo. E hoje a gente vai ter uma invasão Marvel aqui dentro do estúdio. Verdade. Falar da Marvel aí, né? Tem coisa pra falar. Tem bastante? Tem Gosta coisa. um pouquinho. Gosto pouquinho. Vai ter HQ hoje? Vai ter tudo aí, tudo que tiver de bom, Então vamos lá. se quiser. Hoje, né, a gente viu recente, na verdade, essa questão da Disney com a Marvel, que mudou um pouquinho aquela configuração de que a gente estava acostumado a assistir série, Sim. ver os filmes para saber a trilogia. Só que Sim. a trilogia do universo, É, sim, do literalmente, MCU. né? Dessa questão do MCU, né? Você diz, tipo, o Kevin Feige, ele mudou a proposta? É isso que você diz? É, porque agora a direção nova da própria Disney foi da Marvel aqui. Eu acho que foi direto da Disney. Da que aí Disney. pegou lá de cima e os caras têm que tiveram que obedecer, obedecer. né? Porque senão aí complica também. Mas porque nos últimos. Lá no começo, voltando lá de trás, os filmes da Marvel, eles atuavam de uma maneira muito mais objetiva. Tipo assim, você começou ali com o Homem de Ferro, né? O primeiro filme lançou há um pouco, acho que foi 2 meses antes de O Incrível Hulk. Que é um dos filmes que teve a produção mais perturbada da Marvel, inclusive, né? E ele já começou de uma maneira muito direta. Lá do final, já colocando ali o Nick Fury pra... Não sei se você vai estar sabendo da cena. Tô tentando, mas eu sei Tá que já tem tentando- mais de 10 anos já. Já é 2008. uns 15, 2008. Eu Você tava nascendo, inclusive. Aí, nesse filme já bota ali o Nick Fury, já encaminhando pra fase 1, já encaminhando pro Hulk, pro Capitão América, pro Thor, pra já levar pro Vingadores. E o que a gente viu nessas últimas fases, pós ali o Guerra Infinita e o Ultimato, é que a gente percebia que as coisas estavam acontecendo, mas nenhum ponto se conectava um com o outro. Então, a gente teve uma abordagem ali muito forte com a questão do multiverso, né? Eles começaram já flertando um pouquinho mais com isso ali em Guerra Infinita, com uma cena do Doutor Estranho, em que ele via as diferentes possibilidades, e aqui em apenas uma delas eles sairiam ganhando do Thanos, né? Sim. E foi aqui... Ganhando bilheteria. Realmente, né? E nessa daí, a gente já foi começando a ser introduzido nesse conceito. Simultaneamente, isso também estava
tava lançando o Homem-Aranha no Aranhaverso, né? O filme protagonizado pelo Miles Morales. Porque a gente começa com o Homem-Aranha pela Sony, né? Os primeiros filmes, mas de 20 anos atrás. Os do Tobey Maguire. Eu não sei qual a veracidade disso, mas se eu não me engano, teve uns rumores de que tentaram, inclusive, levar o Tobey Maguire pra ser o Homem-Aranha, né? Do MCU. Mas foi uma questão mais complicada, porque nessa época a Marvel não tinha muito direito de personagem. Não sei se você sabe muito desse contexto. Sei porque, né? Por convivência, não por causa da mídia. Mas assim, explicando, né, em geral, pra quem tá assistindo, o contexto da época era de que a Marvel tava ali numa situação muito complicada financeira e ela começou a distribuir os direitos dos personagens na televisão. Então, uma parte dos direitos foi dos X-Men e personagens ao redor, tipo, indo ali de toda a equipe do Professor Xavier e, assim, tipo, Magneto, assim, mais associados. Eles foram todos pra Fox, na época. Os direitos de todas as pessoas do universo do Homem-Aranha, Miles Morales, Gwen, não só da época, como dos que viriam a ser criados depois, né? Sim. Foram direto pra Sony também. E também acabou gerando muito videogame com a PlayStation, por conta da Sony. Gerou. Até hoje tem, né? Porque os direitos do Homem-Aranha continuam sendo da Sony. Eu acho que do X-Men também, mas aí também tinha da própria Xbox, mas eu acho que também chegou a ter alguma coisa pelo PlayStation, talvez. Eu não vou ter certeza. Eu sei que o que mais deve ter tido deve ser os Marvels vs Capcom, né? Sim. Que eram os que mais devia ter tido disso, provavelmente. Eu gostei para do Street Fighter. É maneiro. Mas, inclusive, até hoje os direitos do Homem-Aranha são da Sony, tanto que a gente vê... Tem o Marvel's Spider-Man, né? Que é um jogo atual, continua sendo lançado. Mas, sobre a questão do universo em si, a gente começou dessa maneira objetiva, levando ali, encaminhando, tipo, não, a gente está indo para o filme dos Vingadores. Sempre deixou isso muito claro. E aí, nesses últimos tempos, a gente não tá vendo mais isso. Então, a gente teve ali todo um arco de preparamento para o multiverso. Começou essa questão de multiverso pós-Guerra Infinita, começou com a Wanda, né? A Feiticeira Escarlate. Que eu gostava muito da Wanda. E a gente foi vendo isso na série WandaVision, em que já introduzia esse ponto de vista de que, não, as séries vão ser importantes também. E ali foi muito maneiro, porque não se tratou de multiverso, mas tratou de décadas. Sim. Era uma coisa bem bacana ali de ver. O que já começa sendo tratado ali em WandaVision sobre o multiverso é o Mercúrio, né? Porque o ator do Mercúrio no UCM era um outro, que morreu lá no Vingadores Era de Ultron. Mas nessa série a gente veio com o ator do Mercúrio lá dos X-Men. Sim. Nessa série. E aí a gente já começou tem uma pintada aqui diferente. Tem uma coisa diferente. E aí, depois de WandaVision, a gente tem uma continuação direta, que é o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E no final, não deu em nada. Então a gente tem diversas pontas soltas, tipo o filme do Eternos. O filme do Eternos, ele termina com um gigante no meio do nada, assim, que... Sinceramente, né, até hoje a gente não sabe de nada. Então... Sem conexão nenhuma, totalmente desconexo. E o filme do Eternos, ele não é como se ele, tipo assim, se passasse no futuro e os filmes que a gente tá vendo se passam antes do Eternos. Não, ele já passou. Já aconteceu, a gente só não tem noção. E com essa questão de, tipo assim, eles darem estar focando na quantidade e não na qualidade, saiu umas séries meio... entendeu? Pra que serve isso? Por exemplo, eu vou até abrir aqui o catálogo do Disney Plus. A gente teve... porque eu admito que eu tô meio desatualizado em relação às séries. Das últimas séries que teve foram Echo, Agatha e Demolidor, né? Parece que tá muito bom. O Demolidor tá bom. O Daredevil Born Again, né? Que é uma continuação direta lá da série dele, da Netflix de 2015, eu acho, que é 2014, eu acho. Que... 10 aninhos aí. Que inclusive a gente não sabia se ela era canônica ou não desse universo, né? Sim. A gente não tinha muita noção disso. É o mesmo ator que participou do É o mesmo filme. ator. Do No Way Home, você diz? Isso, é o mesmo ator. Depois foi pra She-Hulk. She-Hulk, que ele também... ele aparece em She-Hulk. Ele foi maneiro, mas... Foi muito maneiro, tem que dizer. Não tem como desconectar, mesmo que não seja canônico, mas ele tem essa
essa coisa do entretenimento, né? Segurou bem a galera. Sim. Assistir Sim. toda a temporada. Que também deu saudade. O quê? O She-Hulk. Ah, sim. Deixou, tipo assim, é bom se tivesse mais alguma coisa ali. Sim. O negócio do Demolidor em She-Hulk, ele apareceu muito mais como uma pontinha especial. A gente já sabia que ele ia aparecer por causa do trailer, né? Logo no trailer da série a gente via, se eu não me engano, mostrava algumas dicas, e aí teve um episódio que a cena pós-crédito mostrou que a personagem, ela tá uma nova super-heroína. Então mostra ela indo numa estilista de super-heróis, que é tipo a Edna Moda ali da Marvel. Sim. E aí nessa, no final do episódio, mostra um capacete do Demolidor. E aí ele aparece com um traje amarelo e vermelho, bem diferente, né? Do que a gente tava acostumado, uma coisa meio mostarda ali, com ketchup, mas ficou maneiro. Foi pra ele que você não é daltônico, não posso fazer essa piada não, mas aí, enfim. E tem essas questões, né? Terra 16... Ah, 616? É isso. 616. É uma questão meio complicada. Que eu acho que é o tempo que tá vivendo agora com o Thunderbolts, que já virou os Novos Vingadores, Novos Vingadores. Mas como não assim, é mais... Como que é? Spoiler, tá? É verdade. Agora ele... Josiel. Inclusive, você viu? Puxa o microfone aí, meu jovem. Vamos ter a participação agora de Josiel também aí, interagindo com a gente. Eu acho que é um assunto que também gosta um pouquinho, né? Eu gosto. Eu ainda não assisti Thunderbolt, então, João, calma aí com os spoilers, entendeu? Talvez esse final de semana saia. Sim. Mas eu tô concordando com algumas coisas que o João tá falando, principalmente nessa parte que a galera tá sentindo falta dos filmes se conectarem, né? Sim. Um filme levava o outro e criava aquele hype, aquela expectativa, né? E foi justamente a inovação do universo, foi essa. Exatamente. Já hoje a gente não vê essa conexão, né? Um filme termina, não explica o outro. Eu percebi isso muito forte em uma série que eu até gostei, que foi Cavaleiro da Lua. Sim. Eu ia falar dela. Eu acho que foi a primeira série, né? Essa questão de séries, quando a Marvel começou. Eu acho que não, ela não chegou a ser a primeira, que a primeira mesmo foi Loki. Se eu não me engano. Foi Loki. Eu acho, posso estar enganado. Foi Loki, WandaVision ou Falcão e Soldado Invernal? Foi uma dessas três. Isso, uma dessas três. Tipo assim, Cavaleiro da Lua eu gostei bastante, mas tipo assim, não levou a lugar nenhum do universo da Marvel. E ninguém cita mais. Cadê a segunda temporada? Entendeu? Em nenhum filme você vê menção ou em outra série do Cavaleiro da Lua. E, poxa, dizendo assim, pelo menos, foi uma das séries que eu mais gostei, assim, foi Cavaleiro da Lua. Porque, pra mim, o ponto do Cavaleiro da Lua é que você apresentou um personagem que, de certa forma, é mais maduro do que outros que a gente via no CM. Porque ele tem toda essa questão desse transtorno dele, desse TDI dele, né? Associado com como ele vai reagir, como ele vai demonstrar essa questão como pessoa e como super-herói. E a gente esqueceu disso. Então, assim, pra mim, o primeiro episódio do Cavaleiro da Lua até hoje é o melhor episódio de uma série da Marvel, produção do Disney Plus. Poxa, muito bom. Eu na época que lançava, eu e meus amigos na escola, a gente saía abraçado, assim, cantando essa música, que é clássica. Já faz. Então, assim, a gente sente falta dessa ligação, porque realmente não tem nenhum aviso e a gente vive de teorias. Ele vai se ligar com... Como Cavaleiros da Meia-Noite? Não, Filhos da Meia-Noite, se não me engano, porque é Midnight Sons, eu acho. Sim. E aí a gente fica, tipo assim, nessa... porque existe esse grupo... É que tem o Lobisomem da Noite. Tem o Lobisomem da Noite, é o outro? Werewolf by Night, que é o especial. Você chegou a ver o especial? Ainda não. Não. Esse já é mais antiguinho, tá liberado spoiler. Pode. Passou de 2 anos já... 3, 2022. Então tá tranquilo. Qual que é a questão? Existe esse grupo na Marvel que são... eu posso estar errado aqui porque eu tá falhando a cabeça, mas eu acho que são os Filhos da Meia-Noite, que é o Midnight Sons. E aí, nesse grupo, ele apresenta um pouco esses super-heróis mais questionáveis, entendeu? Então, por exemplo, a gente tem o Motoqueiro Fantasma. Ele é um dos membros que, se eu não me engano, tá em várias... Porque nas HQs a Marvel é assim, né? Ela tem várias formações diferentes. Então, até o mesmo Thunderbolts nos quadrinhos, ele era qualquer equipe side B que a Marvel decidia que ia ter na época, era esse, os Thunderbolts. Mas o Midnight Sons, ele
tem essa proposta de ser esses super-heróis mais... É como se fossem os Jovens Titãs da DC. Não. Os Jovens Titãs já seriam os Jovens Vingadores, né? Ah, tá. Os Jovens Vingadores, que aí seria, por exemplo, a Kate Bishop, minha queridinha, eu adoro a Kate Bishop, tem que dizer. Já seria a Kate Bishop, ou os filhos da Wanda, entendeu? Ou agora o filho do Hulk também, né? Que aparece na série lá da... Acho que é sobrinho, não sei direito. Que aparece lá na She-Hulk. Ah, tá. Não sei se você ficou sabendo disso. Não prendi nessa da... Mas o Midnight Suns, ele já tem essa questão do Cavaleiro Fantasma, do Motoqueiro Fantasma, do Cavaleiro da Lua, do Doutor Estranho, o Spawn, que é Sim, o Spawn já conhecia isolado. Né? Isso tem mais de 25 anos, eu acho, o Spawn. Ele era o do inferno, né, que vinha. Eu tinha... O negócio era... Tinha medo de assistir, era da igreja. Já era da igreja, né? E aí, na época da igreja, você falava umas coisas e o pessoal ficava com medo. Não, melhor não. E aí, nessa, a gente vive até hoje de teorias, porque como a gente não tem nenhuma confirmação de que isso tá acontecendo dentro desse universo, então a gente não sabe, tipo, vai acontecer, vai rolar o Midnight Suns, porque é um grupo mais ousado, né? Como mesmo você falou, a origem do Spawn. Sim. Então, assim, a gente não sabe se a Marvel tem muito interesse em botar isso no universo, por ser mais family friendly. Só que agora a gente tá trabalhando com produções mais maduras, né? Você chegou a ver o Demolidor, a série nova? Assisti o primeiro e o segundo episódio. Você curtiu? Gostei. Tá muito da hora. Bom, muito bom. Echo também, mas muito mais do Demolidor. Sim. Eu tô assistindo, ainda não terminei. Eu tô no episódio 5, eu acho. Que eu tava assistindo com uma amiga minha. E aí a gente parou ali mais ou menos nesse episódio. E a questão dessa série é que ela tá tipo assim, tratando a do Demolidor com o mesmo peso que ela tratava na série da Netflix. Porque essa é uma continuação direta. E todo mundo ficou assim, nossa, será que eles vão trazer esse mesmo tom mais pesado? Essa coisa mais amarga pro dentro desse universo, considerando que eles sempre prezaram por uma coisa mais family friendly? E trouxeram. Então, no final, a gente pode ser que traga. Um conteúdo que realmente prendeu o público. Sim, e uma das grandes surpresas disso é a gente... Qual que era a questão? Vamos esperar. A galera ficava assim, vamos ver o que eles vão fazer no Deadpool 3, que já ia ser da Disney. E aí, a partir do Deadpool 3, a gente vai saber. Eles vão pegar mais leve no Demolidor? Ou eles não vão? Então a gente viu no filme do Deadpool. Ainda acho que eles abaixaram um pouquinho a bola, né? Não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que eles abaixaram um pouquinho ali a bola do Deadpool, mas continuou retratando o personagem de uma maneira muito fiel a ele, de verdade, dos filmes antigos, né? Então, a gente já foi meio com um sinal positivo ali pro Demolidor. E o Demolidor, ele não tem tanto essa pegada cômica. Ele é, inclusive, o lado mais político da Marvel. Sim. Que tá crescendo bem forte. E é jurídico também, ele é advogado. Ele é advogado. O Matt Murdock, ele já tem uma outra personalidade. Sim. Inclusive, a gente tava falando do Homem-Aranha, uma das coisas mais legais do primeiro jogo pra mim é porque é o jogo de PS4, esse é que você tem a cidade inteira pra explorar ali, né? Um dos itens colecionáveis ali que você tem que pegar pra platina, é um cartãozinho de advogado do Fog e do Fog Nelson e do Matt Murdock, que é o Demolidor. E aí tem o Peter fala alguma coisa lá sobre ele ser esse advogado cego e ele é, tipo, muito bom, assim, coisa assim. Aí é muito interessante. Mas a questão pra mim é essa. Eles conseguiram tratar muito bem dessa série, mesmo com essa vibe. Com essa pegada diferente. E hoje, né, dentro dessa linha da Disney, que agora passa pela... Marvel tá praticamente já fidelizado isso. Eu acho que deve ter renovado, porque até 2028 a gente tem conteúdo meio que agendado ali. As salas de cinema já estão com data reservada. A gente não sabe pra que às vezes, mas já tem data reservada até 2028 ali. Porque a Marvel, ela faz muito isso, né? Ela geralmente, ela sempre registra nomes e não sei como que é o esquema lá pra fazer transformar isso de uma forma legal, mas meio que aluga datas assim, né? Então, quando, era, sei lá, 2023, eles já tinham alugado a data, não sei quando, de fevereiro, pra lançar o Capitão América, que saiu esse ano, entendeu?
Ou, por exemplo, 24 de julho, que vai sair o Quarteto Fantástico. Já tinha também há muito tempo. Eu presto atenção nisso porque eu tenho uma planilha no Google Planilhas que, assim, ela é inteira, assim, com lançamentos da Marvel. E no finalzinho dela, eu botei as datas... de que ele só, tipo assim, saiu, Marvel alugou 3 datas. E aí eu botava lá e botava TBD, né? Que é pra ser definido. E aí depois que eu fui ver que batia a data Quarteto Fantástico, eu sabia qual que era. Aí eu me atentei a isso. Nisso. Inclusive, por falar em Quarteto Fantástico, a gente tem a previsão agora de voltar ao cinema já no próximo mês, né? Daqui a 2 meses, 24 de julho. Pertinho do Superman, inclusive. Vai ser um mês bom. Vai ser bom, mas também vai dividir realmente as duas facções. Os dois grupos ali, né? Quem é DC, quem é Marvel. E acaba que a gente vai nos dois, né? Mas no final a gente vai nos dois. Inclusive, pra mim, o que é muito legal desses filmes é que a gente já começa a ver em prática o que na verdade, a gente já começou a ver isso em Thunderbolts. Mas a gente já começa a ver um pouco da ideia dessa de que o Kevin Feige pesou ali um pouquinho e falou: galera, vamos focar na qualidade, não na quantidade. Porque a gente pode ver qual que é a questão da Marvel. Esses últimos filmes que estavam lançando, eu diria que, na verdade, desde Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, que é 2018, eles pegavam qualquer roteiro ali, qualquer roteiro, eles faziam qualquer historinha ali baseado no quadrinho e falava assim: qual diretor que tá livre aí? Aí, tipo, botava ele no projeto, entendeu? E o diretor geralmente acabava sendo um Zé Ninguém, que o único filme de maior tipo, calibre dentro do currículo dele era um filme da Marvel e que não apresentava nenhum ponto de vista que tinha a acrescentar naquele roteiro. E agora não. Agora a gente tá vendo uma coisa diferente. O Quarteto Fantástico, ele tem toda essa ideia retrofuturista, assim, né? Ele pega um pouco, porque a gente já tem um pouco da prévia do filme, né? Mas qual é o sobrenome dos irmãos que são responsáveis? O Joe e o Aproveita o gancho, né? É da família, tá tranquilo. Da família. Não, e o pior é que o nome dele é Joe e Anthony, né? Pega aí meu tio aí. Mas a questão muito do Quarteto Fantástico pra mim é essa, né? Eu não sei se você sabe qual que é a premissa do filme. Sim, mas aí vamos aproveitar. Eu tô vendo ali que tem um público aí do João Russo aí forte. Aí... Nossa tia-avó tá junto. Tá aí, ó. Valeu aí. Pediram poder mandar um salve pros Bills aí, que é o meu grupo de amigos da escola. Um salve pros Bills aí, pros Jujadores, pra todos. Pros cinedários aí também. E é isso. Mas pra mim, a questão do Quarteto Fantástico é muito, muito essa. A verdade, a premissa do filme, né? Sim. Qual que é a ideia? A gente tem ali a família, que todo mundo já conhece, né? E eles, como que a gente vai encaixar esse universo? Porque já passaram a primeira fase ali explicando como é que o Coisa se tornou o Coisa e teve aquela explosão da espaçonave. Não, ali era foguete. Mas você diz dos filmes antigos. Dos filmes antigos. Sim. Isso aí vai fazer um reboot ou vai... Será que... Não, é um reboot, é outra coisa. Vai contar a história como é que foi agora do o que a gente teve de aparição desses antigos é o Chris Evans, né? Que é o Capitão América como o Johnny Storm no Deadpool Wolverine, que inclusive foi uma referência, assim, quem tava, quando eu fui no cinema ver, poxa, todo mundo ficou maluco. E, inclusive o JP que tá ali no chat, fui ver com ele no cinema esse filme. Mas todo mundo ficou maluco, assim, porque são realmente referências. Eles pegaram bem esse grupo antigo, né, da Fox antiga, esses filmes da época que a Marvel tava com os direitos distribuídos por aí. E essa questão do Quarteto Fantástico é uma família que ganhou esses superpoderes. A gente não sabe exatamente como vai ser no filme ainda, mas lá nos anos 60, e em outro universo. E nesse outro universo, ele tem toda essa vibe anos 60 retrofuturista. Você pega... É muito, muito legal ver, porque ele realmente apresenta um pouco dessa imagem antiga, até pega ali um pouquinho, né, dessa questão histórica do American Way of Life, porque pega ali aquela imagem da família feliz, o comercial de margarina, entendeu? Aquele colorido ali, e a gente bota isso numa visão retrofuturista. E inclusive lembra muito a Fundação 99. Eu não sei se você pegou um pouco dessa sensação assistindo as coisas do Quarteto Fantástico.
Sim, sim. E não só do quarteto, mas também a WandaVision, né? Com toda aquela... O início ali da série. Com aquela, sim. Que os primeiros episódios que vão subindo as décadas, né? Exatamente. Cara, nossa, essa questão isso pra mim foi, tipo assim, impecável. Foi uma das ideias mais legais que eles já tiveram. Sim. Porque você começa assistindo, assim, dando bola nenhuma ali, porque realmente não tá acontecendo nada. E aí, aos poucos, ela começa a estranhar. Uma coisinha aqui fica colorida, outra... E aí, nossa... E vai mostrando ali. Pra mim é espetacular essa questão do WandaVision, é maravilhosa. Mas o figurino também dá... o figurino vai mudando, eles vão seguindo ali as coisas da época direitinho. Mas essa questão do Quarteto Fantástico pra mim é muito essa. Você botou esses elementos visuais que a gente geralmente não tá muito acostumado com uma marca, uma identidade visual tão forte quanto tá tendo no Quarteto Fantástico. Pra mim, pelo menos, foi muito isso. E realmente remetendo muito aos quadrinhos. Eles souberam trazer muito essa sensação que os leitores do quadrinho têm com o Quarteto Fantástico e botar nas telinhas, entendeu? E ele pegou justamente pra lançar num mês que a gente vai ter outro filme que tá sendo exatamente desse jeito, que é o Superman. O Superman... Parece que porque a gente teve o universo fracassado da DC, que é o DCEU, né? Que é o do Zack Snyder, que inclusive não deveria jamais ter sido um universo, porque falando brevemente sobre a DC, lançaram o filme do Superman, dirigido pelo Zack Snyder, que é o Homem de Aço, né? Nem Superman, na verdade, né? O Homem de Aço. Ah, sim, aquele fora do pessoal da Liga da Justiça. Só dele. Foi o meio da continuação ali. E aí, tipo assim, lançaram esse filme do Homem de Aço e o Zack Snyder... Zack Snyder é maluco. Ele apresentando essas ideias doidas dele e fazendo até... É uma questão legal até, mas ele não deixa de ser maluco. Dele fazendo as alegorias até mesmo a Jesus como Superman, tratando ali. E... Assim, como um filme isolado, é interessante, mas não tem como você sustentar isso dentro de um universo em que os fãs querem ver o que eles estão acostumados, querendo ou não. Então, assim, não tem como você sustentar. E na mesma época foi quando a Marvel começou a fazer sucesso. Então, eles falaram, galera, vamos agilizar, tá saindo esse filme, já bota o Batman. Então, acabou embolando. Com a Mulher Maravilha, por exemplo, só fugindo aqui do tema da Marvel, mas a Mulher Maravilha, ela tem uma história ali bem arrumada, mas que te dá a ideia de que ela pode sair pra outras aventuras, né? Sim. E aí, no caso do Superman desse, você meio que isola ele da galera. Sim. E eles logo rusharam, porque, tipo assim, o que a gente tava falando, a Marvel soube construir muito bem o tempo de que a gente vai mostrando cada super-herói direitinho até chegar no filme dos Vingadores. A DC não, ela lançou 2 filmes, toma a Liga da Justiça, entendeu? Então, assim, eles não souberam construir bem. E agora a gente tá vendo que tá indo pra um lado certo. O James Gunn, agora em julho, o James Gunn era o diretor do Guardiões da Galáxia na Marvel. Ele largou a Marvel e agora ele virou o diretor criativo da DC. Tá. Então ele virou o diretor criativo da DC nos cinemas, que assume o papel do Kevin Feige, vulgo Zé do Boné. E aí agora ele tá assumindo o papel e ele já tá mostrando ali a carinha bem marcante dele no Superman. Porque a gente já sabia que esse diretor era muito bom, principalmente, como super-heróis, vendo Guardiões da Galáxia, que são 3 filmes excelentes e até hoje considerados pela maioria a melhor trilogia da Marvel. Porque, assim, eles têm aquela carinha. Entendeu? E a emoção na época do lançamento do Deadpool com Wolverine de assistir o pessoal do X-Men, né? Sim. Dentro daquele universo ali, como é que foi ali? Eu achei muito legal porque ano passado eles souberam trabalhar bem essa questão de ir trazendo os X-Men de volta, porque eles já estão hypando um tempo. Então eles botam o Mercúrio lá no WandaVision, aí teve outras pontinhas especiais também. Teve o Fera aparecendo na cena pós-crédito de The Marvels, junto com a Mônica Rambeau, né? E a Maria Rambeau, a mãe dela, que nesse universo é a Capitã Marvel. E você também lança ali o X-Men 97, que é a continuação do desenho lá de 1992 até 1967 dos X-Men, que marcou, né, uma geração, hein? E por falar em X-Men, teve o desenho do X-Men 97. Então esse que foi todo redesenhado, mas com a estrutura do antigo. Isso acho que foi uma das coisas mais legais que a Marvel lançou no de passagem foi muito bom. Você chegou a ver tudo? Tudo. Esse eu não assisti porque eu tava tipo assim, vou ver primeiro o desenho original, só que 4 temporadas. Aí é mais complicado, mas eu tenho vontade de ver. Eu cheguei a ver assim até mais ou menos ali metade da primeira temporada.
Muito bom a maneira que eles retrataram, não vou falar muito para não te dar spoiler, a maneira que eles retrataram ali um massacre em Genosha, tudo mais, foi excelente. Isso deve ser bem maneiro. Eu gostei muito porque, tipo assim, eles realmente fizeram uma continuação direta do trabalho lá antigo, né? Isso eu já tô ligado, eles fizeram uma continuação diretaça, assim. E o grande barato porque os desenhos lá de trás, eles tiveram uma releitura e valorização, né? Sim. Comercial foi excelente. Que aquilo ali, aqui no Brasil, a gente assistia, acho que era antes do almoço, era de manhã logo. Não, e atingiu... Isso pela TV aberta. E atingiu diferentes gerações, né? Tanto que me fez começar, pelo menos começar a assistir o X-Men antigo. Inclusive, fica a curiosidade aí, né? Será que eles vão fazer agora o Homem-Aranha 98, eu acho? Porque lá nessa época já tinha essa questão de multiverso, pra você ver, de ser mesmo universo compartilhado. Porque o desenho dos X-Men dessa época se passava no mesmo universo do desenho do Homem-Aranha da época, entendeu? Então lá de trás a gente já tinha um pouco dessa ideia. E tem o amigão da vizinhança, né? Que é o desenho novo. Your Friendly Neighbor Spider-Man. Neighborhood Teve a primeira temporada, mas com promessa de mais duas. E ainda sem data, eu acho. Esse eu acho um caso à parte, assim. Eu tentei assistir com esses mesmos amigos meus que a gente tá vendo Demolidor. Amiga, na verdade, só, porque tem mais gente, geralmente, assim, não dá muita bola. É só eu e ela que a gente liga mesmo. E nesse desenho do Spider-Man, a gente viu o primeiro episódio. E a gente ficou meio... Não gostamos muito assim, não, pra falar a verdade. O traço, você já dá uma estranhada, porque, assim, honestamente, aquele traço é feio. Pra falar bem a verdade, é feio. Não foi tão... Não é um desenho bonito. Você já chegou a ver fotos? Não. É feio, pra falar a verdade. E... Porque parece que eles tentaram pegar um pouquinho dessa questão ali do X-Men 97, mas... Entendeu? Porque fica um 3D, 2D meio estranho. E a gente também... Sabe se ter profundidade, ser chapado. E a gente assistindo assim, a gente ficou muita questão também sobre como a narrativa tava caminhando. Não achei muito interessante. Mas vale lembrar também que é um desenho infantil. Ele tem uma proposta diferente do X-Men 97. Entendeu? É infantil, assim... uns 10, se eu não me engano, a categoria é 10 anos. Então, assim... não é livre, mas já tem uma proposta diferente do X-Men 97, né? Que vai tentar trazer pro público antigo, que agora já é adulto. Então, assim, são propostas diferentes, com execuções diferentes, então também não cabe muito julgar o Your Friendly Neighbor. Trabalho aí como se for... E me explica esse negócio do canônico. Então... Você sempre fala, isso aqui é canônico, isso aqui não vai ser... Você até tinha falado comigo antes. Porque eu já puxei, porque na faculdade de teologia eu tô aprendendo sobre canônico, tem lá dos canon, até brinquei, peguei a relação da câmera fotográfica e falei, minha câmera então é canônica, porque ela é da Canon, e a palavra vem da base, mas aí eu quero essa explicação. Então, a questão do que é canônico ou não, a gente vai ter que entrar nessa questão de universo agora, né? Porque a gente... explicando isso da base, né? A gente sabe que nos quadrinhos, o universo que se passa é o 616, ou 616. Isso. Só que a gente sabe disso, a gente sabe que o do UCM, eles também falam 616. Só que em algum lugar, que eu honestamente não vou lembrar qual dos milhares de projetos do UCM foi, eles soltam o número Terra 199.999. Uou, aí já tá... Eles... Joga, vai bater o teco ali, blá, blá, blá. Eles largam isso, assim, eu honestamente não vou lembrar quando, mas soltam e a gente fica nessa questão, por quê? O universo 616, a gente sabe que é o universo dos quadrinhos. Como que vai ser o universo 616 do UCM se já é o dos quadrinhos, entendeu? E aí a gente vai para algumas questões, como o universo Ultimate dos quadrinhos. É a Terra 1610. E a Terra do Miles Morales, do Homem-Aranha do Aranhaverso, é 1610B, entendeu? Então, assim... Tipo um puxadinho, né? Então, assim, fica meio complicado. Eles estão reforçando a ideia de que é a Terra 616. Eles querem a todo custo reforçar essa ideia. Então, se é a Terra 616, então não é o mesmo multiverso dos quadrinhos. E aí? Você perde um pouco dessa imersão de você acreditar que tudo se passa no final dentro de um grande globo que vai puxar todas as obras, entendeu? Porque, inclusive, eu acho que o Morales, ele é sobrinho daquele rapaz que foi... que o Homem-Aranha... O Prowler, o Gatuno. Isso, que ele
tá uma cena no filme dele no carro, que ele prende o cara na teia de aranha. É porque o Miles Morales, ele é o sobrinho do Prowler mesmo, né? Do Prowler. Só que... Gatuno. Vou falar em português. O Gatuno. Só que a gente não teve muita expectativa pro Miles aparecer no CM. Que expectativa tem, mas não prazo, assim, né? Então, eles colocaram... O nome do cara que eles colocaram é Daniel Glover, ou Childish Gambino na música. Ele faz música também, muito bom, inclusive. Mas o Donald Glover, eles botaram ele lá no Spider-Man, no Homem-Aranha de Volta pra Casa, eu acho. Que ele tá realmente lá na garagem e aí aparece tá no estacionamento, tipo um estacionamento rotativo. E aí aparece o moleque, o cara, ele fala, meu sobrinho, não tá sei ligando, o quê. O nome dele é Miles, ele fala um negócio assim. Então, assim, a gente tem essa expectativa de que algum Miles existe no CM. O cara é tipo Perigo, do Todo Mundo Odeia o Chris. Tem aquele aspecto de É bem o aspecto do Prowler mesmo, acho isso bem legal. Mas, tipo assim, isso querendo ou não passa de uma referência por hora, né? Por hora não passa de uma referência. Agora, essa questão das HQs, do multiverso em si, né? Só falta ele falar, né? Com grandes poderes. Aí você já fica, então peraí, eu acho que é o tio mesmo e tá só mudando o multiverso. Grandes poderes Com grandes poderes e grandes responsabilidades. Garoto. Aí... A questão, mais ou menos, é essa, né? Tipo, se você faz com que o seu UCM seja 616 e os quadrinhos sejam também, então você automaticamente está querendo dizer que eles são de multiversos diferentes. E aí você perde a grandiosidade do assunto. Você perde, tipo, caraca, no mesmo multiverso a gente tem os quadrinhos, os filmes, a gente tem os filmes Legacy, né? Que são os filmes, tipo, do Quarteto Fantástico antigo. A gente perde um pouco dessa grandiosidade de acreditar que tudo isso se passa de que alguma maneira o nome está meio que, entendeu? E tem pontos que se contradizem, porque nessa, a gente sabe vamos lá, vamos pegar agora o Homem-Aranha através do Aranhaverso. Nesse filme, aparece o Donald Glover, né? Que fez lá o tio do Miles no filme do Homem-Aranha. Ele aparece nessa animação. É muito legal, inclusive, porque o filme todo desenhado e só ele parece meio agachado, assim, com um uniforme de gatuno, né? Ou seja, a gente já quer dizer, o filme do Através do Aranhaverso tá no mesmo multiverso do CM, porque se ele tá aparecendo ali, no mesmo universo do CM. E nesse mesmo filme aparece o Homem-Aranha do jogo. E o Homem-Aranha do jogo aparece numa HQ. Então, assim, você quer dizer que tá tudo no mesmo multiverso. Então, como que você quer fazer acreditar que a Terra 616 é tanto pros filmes quanto pros quadrinhos? Se eles pelo menos colocassem um 616A, 616B, ia ser muito mais fácil de você diferenciar, sabe? De qual era a fase ali, pelo menos, que tá querendo contar. Pois é, porque assim, você fica nessas pontas meio soltas, assim, e realmente, algumas coisas não tem que ter uma resposta tão precisa, mas uma coisa que acaba sendo tão bagunçando, assim, tira um pouco da imersão, pelo menos pra mim, sabe? De acreditar que seja tudo uma grande coisa. Mas é sobre a questão do canônico, assim, é mais ou menos essa, né? Porque a gente tem o filme do Deadpool. O filme do Deadpool, eles passam da TVA, certo? TVA Nossa, qual que é... É porque no português qual é a AVT, que é a Agência de Variação Temporal? Eu acho que é isso. Sim, Agência de Variação Temporal. Agência de Variação Temporal. Aí, na AVT, ela é meio que um lugar fora de tudo. Nem em nenhum lugar e em todo lugar ao mesmo tempo. Basicamente isso. É a Matrix, né? Literalmente. E nesse filme ele vai pro onde eles jogam ali o lixo deles, entendeu? E nesse lixo deles a gente encontrou o personagem do Chris Evans no Quarteto Fantástico, né? Que é o Johnny Storm. Automaticamente significa que o filme do Quarteto Fantástico do Johnny Storm é canônico? Não. A gente... algum Johnny Storm que seja atuado pelo Chris Evans é canônico, porque a gente viu ele aparecendo no CM. Mas a gente tem como provar que a gente sabe, ou eles confirmaram se aquela história daquele personagem é realmente aquela? Não sabe. É que nem, por exemplo, o filme do... Mas a gente presume que sim. É que nem, por exemplo, o filme do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa.
a gente viu o Tobey Maguire e viu o Andrew Garfield. Pra gente, significa que, pô, caramba, são aqueles filmes antigos que a gente viu. Mas no universo em si, significa que aqueles personagens são daqueles filmes que a gente viu? São a mesma, tipo assim, é a mesma variante, que é o termo que eles usam? Não necessariamente, mas a gente presume que sim. Entendeu? Uma vez que abriram ali o temporal ali. A gente presume que sim, mas não tem como... E o cardio, como é que foi nesse dia? Nossa, tá maluco. Caraca. Foi loucura. Eu lembro que eu vi o stories do que ele foi com os amigos quando assistir. Eu nunca berrei tanto. Nossa, a sala de cinema tava gente gritando, gente batendo palma. Caraca, foi muito Nos Estados Unidos estão querendo proibir esse tipo de interação. Gente, eu acho que faz parte. Que loucura. Eu acho que faz parte, tipo assim. Não tem como, né? É como se fosse um teatro, você tá. Só que você, né, tem ali o sentimento com todo mundo. O feeling é pro grupo que tá assistindo. E assim, eu acho que essas pessoas querendo proibir isso são muito amarguradas. Eu acho que elas são muito amarguradas na vida. Elas nunca receberam um bom dia, boa tarde, boa noite. Porque, poxa vida, eu acho que não tem coisa mais legal de que você guardar assim na sua memória. Tipo, caraca, quando eu fui ver tal filme, a galera se uniu de tal jeito. Até hoje eu guardo na minha memória quando eu fui ver o Vingadores Ultimato. Pô, nossa, quando na cena lá que no Guerra Infinita, aliás, isso acontece, o Thor chega em Wakanda com o Stormbreaker. Nossa, mãe, todo mundo levantou, batendo palma. Tipo assim, caraca, chegou ele, sabe? Então, assim, você guarda na cabeça, né? Fica essa questão afetiva, assim, né? Então, poxa vida. Não tem nem palavra. Falar em Wakanda, Pantera Negra 3, será que sai até 28? Então, o Pantera Negra 3 já qual que é a questão dele? A gente viu o 2, né? Esse filme, ele tem uma questão meio curiosa. Porque eu gosto muito da homenagem que eles fizeram pro ator, né? Chadwick Boseman. É um filme muito bonito. Você vê toda essa questão. Mas quando o filme não é bonito, ele é... Entendeu? E nele a gente já é introduzido a Riri Williams. Que nomezinho. Né? Quebra a língua, né? Tipo, destrava tudo ali. E a Riri Williams, que é a Coração de Ferro. Que supostamente tá pra ser, né, a substituta do Tony, que na verdade não vai ser, a gente sabe que não vai ser. Mas ela pra ser tipo o novo Homem de Ferro, né? A Mulher de Ferro, Coração de Ferro. Então, assim, esse filme, ele é legal, mas ele é legal pelas homenagens, porque como a trama... Não faz... E a galera realmente não gostou muito desse filme e de como a Shuri foi assumindo, assim. E teve outras questões também, porque a Marvel também já não tá muito legal com a atriz da Shuri. Porque esse filme foi gravado durante a pandemia. Da vacina, né? Esse filme foi gravado durante a pandemia e teve todo um zum da vacina, porque eles tinham que cumprir o acordo, porque eu acho que era uma questão legal de que você tinha que tomar a vacina pra você gravar. Só Os que... estúdios tiveram também a greve dos roteiristas naquele período. Teve. Mas foi um pouquinho depois da greve do roteirista. Foi 2023. Não embolou ali, não. Não. Mas já tava dando uns flertezinhos, óbvio. Mas assim, teve essa questão de que a atriz estava se recusando a tomar vacina, e aí foi prejudicando. Atrasando. Ou seja, foi adiando, e o estúdio já não tá muito legal com a atriz dela. Inclusive, nesse da Pantera 2, eu achei que ia fazer uma pegada, tipo uma homenagem do Velozes e Furiosos pro... Quando o ator morreu. Esqueci o nome dele também. O Brian. Que eu achei que ia fazer aquela pegada dali. Só que não, parece que foi um negócio bem maior, porque realmente o filme teve uma dedicação... Porque o do Brian fica ali implícito e nos outros filmes ele aparece de alguma forma. E essa cena aí entrou pra história, isso é louco. E, inclusive ele apareceu no que a gente foi ver o Fast X. Mas, então, assim, essa é a questão. Eu acho que o Pantera Negra, assim, não sei se eles têm muito interesse. Agora, eles têm a série sendo produzida do Eyes of Wakanda. Não sei se você ficou sabendo dessa. Tem uma série de animação sendo produzida chamada Eyes of Wakanda, que vai mostrar ali o território de Wakanda. Não sei se vai mostrar a questão histórica, né? Vai trazer lá de trás como Wakanda foi evoluindo socialmente, mas não tem muita noção. Porque a gente também não tem informações. É o que eu falei, a Marvel só falou: vamos registrar esse nome, entendeu? Aproveitar a pegada. A Marvel só vamos registrar esse nome. É basicamente isso que ela fez. Mas não vejo muita coisa, não. Mas aproveitando
engate que eu falei, né, que você falou do Pantera Negra 2. No Pantera Negra 2 a gente já é introduzido a personagem da Coração de Ferro, né, que era uma personagem que, de certa forma, tem uma expectativa dela vindo dos quadrinhos, porque nos quadrinhos ela meio que assume um papel do Peter Parker do CM. Que o Peter Parker, ele é tipo o pupilo do Tony Stark, né, no filme. Então, tipo assim, ele tá ali, meu jovem padawan, e nos quadrinhos a gente vê isso com a Riri Williams. Ela é uma menina muito inteligente, que criou a própria armadura dela, chamou a atenção do Tony Stark, e ele meio que adota, assim, essa figura dela. Apesar de que no filme ia ficar meio... Tipo, porque você... Desculpa, você não consegue acreditar que ela fez a armadura dela. Você não consegue acreditar. O máximo que você consegue acreditar é porque lá no Homem de Ferro 2, a gente viu o Ivan, não sei das contas, que é o vilão do filme, que ele soube fazer aqueles laços dele de dar choque lá, e mostrando, e ele falava, a gente vai acabar, com um sotaque de russo dele, a gente vai acabar com a sua fama, e a gente vai provar que qualquer um que quiser pode fazer isso aqui, e a Stark vai cair, não sei o que, não sei o que lá. Então assim, no máximo que você acreditar isso da Coração de Ferro. Coração de Ferro. Mas hoje saiu o trailer, né, da série. Inclusive foi isso que você trouxe. Foi. A gente consegue... Hoje saiu o trailer da série da Coração de Ferro, e eu ainda não assisti, você também não, né? Não, que a gente queria deixei pra... Inclusive vai ser o nosso cenário agora, pra gente poder contar pra galera, ter essa reação todo mundo junto. A gente queria trazer aqui o react do trailer que saiu hoje. E pelos meus órgãos, não dá pra dizer que eu não sou fã do Homem de Ferro, né? Entrega bem essa parte. Bora. Posso soltar. Alô? Sério? Bem-vinda, Riri. Em menos de 3 minutos, o ar nesse elevador não será mais respirável. O quê? O que é isso? Sua entrevista. Você vai sufocar e morrer a menos que, se arrombar o dispositivo no chão, você encontrará uma máscara de gás. Boa sorte. Ah, que se dane isso! Ouvi dizer que Riri Williams era um gênio. Bom, tá dentro ou fora? Riri, eu te vejo. Te vejo cansada, esperando ser reconhecida por sua grandeza. Você não é o primeiro gênio no MIT. Por que não tá trabalhando numa empresa chique de tecnologia? Depois do meu estágio no exterior, eu quero fazer algo inegável. Algo... Importante? icônico. Eu te darei as ferramentas para você alcançar seu objetivo. Olha, qualquer um que já tenha conquistado algo icônico na vida teve que fazer algumas coisas questionáveis para conseguir. O que você vai fazer, Riri? Tô vendo que você já comeu muito mais do que aguenta. Eu aguento mais. Você não sabe nada sobre isso. Você vai acabar morta ou na prisão. É muito maior que isso. Isso é loucura. Um bunker obscuro. Meu bunker não é obscuro. Um bunker obscuro teria isso na parede? Isso tá em cima de uma caixa de mísseis teleguiados. Eu vou devolver eles. Ah, maneiro. Bom, vai ser mais animado do que as Marvels, eu acho, né? De ação, assim, as Marvels. The Marvels. Esse filme é uma coisa assim... Às vezes é complicado. Mas, olha... Olhando assim, tá maneiro. Parece que tá maneiro. Uma coisa que me chamou a atenção é que o traje dela, né? Ou pelo menos as armaduras de ferro que a gente vê aí,
tão interessantes. Porque, assim, a questão que a gente tinha é... Lá no começo do MCU... Os trajes do Homem de Ferro, eles existiam na vida real, praticamente, né? Porque eles faziam toda essa questão de efeitos práticos, assim. E depois, conforme foi passando os filmes, foi chegando até os Vingadores Ultimato, que é um filme bom. Mas o Homem de Ferro parecia um bonecão, entendeu? O Homem de Ferro parecia um bonecão, assim, de CGI. Olhando, assim, daqui, pelo menos, né? Eu achei interessante. É bem interativo com os trajes. Agora, eu curti foi o background, a música de... A musiquinha. Dá um ritmo bem... Dá. E, tipo assim, ela traz um pouco essa vibe... a sonora usada, né? Traz um pouco essa vibe de ser uma personagem mais nova, né? Pra mim, querendo ou não necessariamente negativo isso. Apesar de que eu não gosto dessa série. Me passou uma vibe meio similar a Miss Marvel. Porque ela tem um núcleo ali, pelo que a gente consegue analisar de estrela. Ela tá criando um núcleo ali dos amigos dela, que são todos adolescentes também. E me passa ali meio a vibe de Miss Marvel. Que é uma coisa. É outra coisa. É outra coisa, vamos falar. Agora, a faculdade que eles citam ali é qual? MIT. MIT é a mesma do Miranha, não? É a mesma do Miles. Mas tem um negócio, né? Porque o Peter ele passou pro MIT, não passou? Porque lá no... Que era ele e o amigo que queriam entrar pra... Mas, peraí, eu não lembro. Eu acho que quem passou foi o Ned e a MJ só. Porque na teoria o Peter Parker não existe, então não tem como ele ter passado. Porque é a mesma do Ned e do MJ. Ali, né? Oi? Quando finalizou ali, eles não se conheciam, então não teria como ter estudado junto e... Não é nem só isso. É porque quando a gente fala que o Peter Parker foi apagado, ele foi apagado. Ele não tem documentos. Ele realmente, tipo assim, ele não chega a ser nenhum indigente porque ele não existe, entendeu? Então, assim, ele não tem documento. Então, se Peter Parker não existe, como que Peter Parker fez a prova e Peter Parker passou pro concurso, entendeu? Não tem como. Mas achei interessante, gostei do trailer mais do que eu tava esperando, pra falar a verdade. Assim, não parece ser wow, my god, mas tipo, tá legal, não vou mentir, tá legal. Deu uma vontade, deu uma curiosidade de assistir. Vai valer a pena botar o despertador pra acordar de madrugada pra assistir? Não. Teve algumas coisas Cavaleiro da Lua. Se eu fazer o Cavaleiro da Lua, tá maluco? Eu lembro que teve uma fase aí, colocar o despertadorzinho lá. Não, é porque assim, eu faço o teste, entendeu? O primeiro episódio, eu faço isso. Se eu não gostei do primeiro episódio, aí eu falo, não, depois eu vejo. Se eu gostei, eu continuo fazendo. E era tipo, acho que 2, 3 horas da manhã. Era um horário bem... 4 da manhã. Só que eu botava... Bota pra ir pra aula. O despertador não funciona tão bem depois das 6. Só que eu botava o despertador 3h30, porque dava tempo de eu fazer meu café. Aí eu fazia o café ali 3h30 e via o episódio. Mas eu achei interessante, 24 de junho agora, um mês antes de lançar o Quarteto Fantástico, né? Eu acho que é minissérie, né? Eu acho que esse aí é minissérie, então vão ser 6 episódios. Deixa eu ver aqui no calendário quando que deve acabar, mais ou menos. Aproveitar e mandar um abraço aqui pro nosso amigo Fiscal do Povo. Tá de volta hoje? Tá de volta hoje. Glória a Deus. A recuperação foi boa, a cirurgia bem sucedida também. Beijão pra nossa tivó. Tá ali, já tá... Verdade, Niterói aí comparecendo. Niterói. E grandes amigos aí também. Mamãe tá lá, que não ia deixar de assistir, né? Com certeza. Dona Érica Russo. Com certeza, tá aí, né? Glauber Beijo, também, mãe. participando. Lauriane. André Pereira. Maite Melo. Tem a galera aí. E mamãe, aí no caso agora, Vó Marione também. Aí, ó. E Giovana. Aí a Gil da minha live do Twitch. E aí, me fala aí, como é que é esse canal? É Twitch Can. Que você chama na Twitch... É Twitch TV. Twitch TV. Mas deixa abaixo que minha live é... Hã? É off? Não, é só que... grupo fechado? É meu grupinho fechado, entendeu? Então, fazendo o Pix, tem o QR Code na... Ô, louco. Fazer parte aí. É que assim, minha live, eu tenho a minha panela ali, entendeu? E aí eu só gosto de deixar ele na minha panelinha. E reage também a lançamentos, séries. Vejo as coisinhas lá. E aí, se muita gente começar a assistir, muita gente começar a ver, eu não vou poder, entendeu? Que aí a Twitch vai, ó, com DMCA. E aí, ó, acabou. Não vou poder. Porque, na verdade, fiquei sabendo na primeira participação sua no Papauá na Rede, como repórter, fazendo a entrevista com a
Carol Valença. Foi, com o Guilherme Briggs, verdade. Depois de Guilherme Briggs. Aí que eu fiquei sabendo do canal e... eu sou stream da Twitch. Olha, que boa informação pra essas horas. Mas ali já tinha uma frequência, né? Já. Nos canais. Aí é porque aí foi faz tempo já também. Aí tava na época que o Twitch ainda tinha alguma perspectiva. Agora pagava, né? Twitch não tem muita perspectiva hoje em dia, não. Aí, tipo assim, no final eu gosto mais, eu percebi, tipo, gostar mais de deixar ele no meu grupinho, entendeu? E foi bom. Foi bom que através dessas streams dele que ele me ensinou a usar o OBS. É verdade. Foi dali que eu aprendi a configurar o OBS em casa. Olha, gente, vamos usar isso para o bem também. Tá vendo? Mas... prestar um serviço lá, vamos também agregar nossos serviços aqui. Com certeza. Mas sobre essa questão do Coração de Ferro, eu vi aqui, eu acho que é minissérie. As minisséries da Marvel geralmente têm 6 episódios, então ela acabaria 28 de junho, começando agora... não, ela começa 24 de junho. Isso, eu comecei a ver aqui por 24 de maio. Peraí. Se ela começa 24 de junho, então a gente tem... Cadê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 29 de julho tá acabando. 29 de julho. Mas tem mais alguma série pra lançar esse ano? Não lembro. Eu vi que de filme pra frente agora a gente vai ter Doutor Estranho 3 possibilidades, né? E o Thor 5 ainda saindo, mas... esses dois não foram... Não sei se eles vão conseguir colocar o amor, né? De volta do amor e trovão, sim, né? Sim. Tem o Demolidor segunda temporada também, confirmada já. Agora, né? Já tá confirmado aí. Inclusive, aproveitando o engate pra falar do Thor, Amor e Trovão, eu vou ter que defender esse filme aqui, tá? Porque assim... ok, é um filme que tem alguma lógica dentro do CM? Em partes. Agora, é um filme divertido? Eu vou bater a tecla de que esse filme é divertido, porque a gente tendo agora... Não, assim... Inclusive, você foi 2 vezes, né? Não, esse eu fui um. Eu fui 2 vezes no Multiverso da Loucura. Não, porque logo na sequência a gente voltou pra ver Top Gun. Foi. Acho que foi naquele período ali. Acho que foi. Mas o Top Gun acho que eu não fui ver. Foi. Top Gun? Eu acho. Acho que Top Gun não. Mas o Thor, Amor e Trovão, eu gostei muito desse filme. Tipo assim, dessa questão... Ele tem uma pegada cômica muito boa. Se eu não me engano, o mesmo diretor dele é o diretor que já tinha feito o Thor Ragnarok, que é o Taika Waititi. O Taika Waititi, ele... Só pra quem não lembra, é o mesmo que teve o Hulk. O Thor Ragnarok é o que teve o Hulk. O Taika, ele já fez um filme chamado Jojo Rabbit. Se eu não me engano, é ele que faz o Jojo Rabbit. E ele é um filme... Vou até só conferir aqui pra ver se eu não tô falando bosta, mas eu tenho praticamente certeza que foi ele, sim. Só ver aqui. Se eu tô realmente falando direitinho, o Taika Waititi, ele fez esse filme Jojo Rabbit, que é um filme, poxa, muito, muito bem humorado. E ele soube trazer muito dessa vibe dele, bem-humorada, ele mesmo. Ele soube trazer essa questão muito bem-humorada pro Thor Ragnarok, né? Que é um filme que todo mundo considerou o verdadeiro filme bom do Thor. Porque ele teve 2 primeiros filmes com um outro diretor lá, que é exatamente o que eu falei. É um diretor random, que o maior filme do catálogo dele é o filme da Marvel, que... é uma visão de porcaria nenhuma, com um CGI pior ainda, porque a Asgard dos 2 primeiros filmes de Thor é ridícula, é muito feia. E no Thor Ragnarok, não. A gente tem outra perspectiva, a gente tem outra paleta de cores. Inclusive, me lembra, assim, um pouquinho o Guardiões da Galáxia 3, a toda essa questão da estética. Sim, aquela pegada ali de... então, assim... muito metal. O Thor Ragnarok foi, assim, realmente uma surpresa pra todo mundo na época, porque a gente não esperava um filme do Thor bom, considerando que os outros 2 eram tão ruins, medíocres. E o Ragnarok, na verdade, como eu sou mais velho, me remeteu muito ao Gladiador. É por causa do cenário ali, a ideia das lutas medievais. É mesmo, é bem essa ideia. E aí a gente teve o Thor Love and Thunder, que pra mim foi uma surpresa muito boa, porque é um filme que eu achei tão bem humorado contra o outro, e porque no UCM o Thor é isso. Eu fico muito feliz que eles tenham entendido de que o Thor é isso. A duplinha do Thor e Hulk fazendo as piadinhas desde o começo lá dos primeiros filmes dos Vingadores, pra mim foi a forma perfeita que eles tiveram pra encaixar o personagem ali, porque ele, sinceramente, ele ficava meio apagado nos primeiros filmes, e depois as cenas que avaliam dele era essas questões mais cômicas, e eles, poxa, se
eles levaram isso à frente, é um sinal, tipo assim, poxa, a gente tá vendo a resposta que estão dando pra gente e estamos sabendo o que fazer com isso. Então, eu defendo Thor, Amor e Trovão, tá? Não tem o melhor roteiro do mundo, mas a direção é muito legal e é um filme muito divertido, sabe? Pra mim, o que acaba sendo importante no final é divertido, sabe? Porque tem muitas coisas que não são divertidas no série. Não são divertidas. Você passa horas ali vendo, não dá nada. Então, até mesmo Hawkeye, que é a série do Gavião Arqueiro. Ah, tá. Esse eu não assisti, mas fiquei sabendo de críticas positivas ou mentiram pra mim? Não, né? Mais ou menos. Tipo assim, o negócio do Hawkeye é que também ele tem um fator especial. Porque no Thor, a gente tem o destaque, ele não continua sendo o Chris Hemsworth, né? Que ele, poxa, é bem carismático. Não tem como falar que ele não é. Agora, o Hawkeye, eu acho que a questão principal dessa série o roteiro dela é ruim. Ponto final. Mas a gente tem uma peça central que é a Kate Bishop, interpretada pela Hayley Stanfield, que é muito carismática. Ela praticamente fez a série, porque ela é muito carismática. E você bota ela junto com a Yelena Belova, né? Interpretada pela Florence Pugh, que é a loirinha do filme dos Thunderbolts, se você estiver lembrando. Mas, tipo assim, pra mim, o ponto central do Hawkeye é esse. A Kate Bishop, ela é introduzida ali de uma maneira legal e você compra ela. Você compra essa personagem. Ela é muito, muito carismática e, sinceramente, ela fez em uma série de 6 episódios o que o próprio Gavião Arqueiro não fez em anos, que foi conquistar uma galera, entendeu? Porque você sinceramente não se importa muito com o Gavião Arqueiro, pra falar a verdade. É meio triste, porque eu acho um personagem legal, mas você não se importa muito com ele. E já foi introduzindo também essa ideia de que a sucessora do Gavião Arqueiro tem ali uma inimizade, que foi virando amizade, com a sucessora da Viúva Negra, que é a Yelena Belova. Porque os dois eles eram melhores amigos, né? Até que a morte os separou. Literalmente. E assim, eles souberam trabalhar muito bem com essa característica. Eles conseguiram ir lidando, assim. E eles têm essa vibe, essa série, né? A Yelena Belova e a Kate Bishop, elas têm esse joguinho, assim, de que a gente não se gosta muito, mas a gente tá se ajudando, então talvez a gente tá se gostando, sabe? E pra mim foi o ponto principal. E a gente já foi comprando mais a Helena, que a gente tinha conhecido no filme da Viúva Negra, porque o filme da Viúva Negra lançou no meio do caos da pandemia, em 2020, e em 2021 a gente teve série do Gavião Arqueiro, no finalzinho. E a gente já tinha conhecido ela em 2020, mas sinceramente muita pouca gente viu o filme, porque não tinha cinema. E pra você querer ver no Disney Plus, você, além de pagar a assinatura, você tinha que pagar mais 70 e tantos reais. Era querer muito, né? Era o passe da época do Disney Plus na pandemia. Era muito caro. E aí, poxa, as pessoas não vinham, sinceramente. Que acabou que a Disney Plus... Foi a Disney Plus que juntou com... O Star Plus depois, Mas continua sendo o Disney Plus, porque o Star Plus não existe mais. Ele agora tá como uma aba dentro do Disney Plus, entendeu? Mas pra mim, eles foram trazendo foram crescendo só a Helena, porque eles trouxeram ela no primeiro Viúva Negra como uma coadjuvante, basicamente, e depois eles trouxeram ela pro Hawkeye como uma figura maior, buscando vingança da irmã, né? Porque qual que é a perspectiva dela? Pô, tem esse cara aqui. Ele tava com a minha irmã quando ela morreu, se jogando do penhasco. Será que ela se jogou do penhasco? Ou será que esse maluco que eu não conheço empurrou ela de lá? Então, assim, ela traz essa perspectiva legal pra série. E aí no final ela cai um pouco a ficha dela, assim, de que não, eu não lembro exatamente qual, mas ela realmente é convencida de que não foi esqueci o nome dele, o Clint Barton que jogou ela de lá. E ela agora voltou no Thunderbolts com tudo. Ela voltou no Thunderbolts com tudo. A gente traz ela, assim, desde o começo. Tem uma história bem realista. E a gente já traz, assim, ela você interpretando muito como que tá a cabeça dela depois de tudo isso. Porque ela não tem muita coisa que segura ela viva, na verdade. Então, assim, Ela é bem kamikaze. Quer dizer, sem dar muito spoiler, mas é uma personagem mais ousada, né? Vamos botar assim. Então, literalmente, assim, até tem. Sim, então, tipo assim. E é isso que faz resolver a criação do e toda essa questão da Helena em Thunderbolts, pra mim, foi surreal, foi maravilhoso. Porque, pra mim,
a gente vê ela desde uma coadjuvante, ver a vingança dela e ver como ela tá agora. Pra mim, isso é construção de personagem, entendeu? E assim, é uma coisa que a gente tá sentindo falta, que nem a gente tava falando, é a construção de algo ali. E é muito legal porque o Thunderbolts, ele foi trazendo essa questão, esse tom mais pesado, que a gente tá vendo em muitas produções ultimamente, que é como eu falei, o Demolidor também tá falando as coisas bem sérias. E a gente traz esse ponto de vista com uma equipe completamente disfuncional, que é maravilhosa, entendeu? É muito carismática mesmo. E você... É muito legal porque você compra os Thunderbolts, sabe? Você compra a ideia deles como uma equipe em geral. Eu não diria que você necessariamente, meu Deus, você se importa com todos eles, mas se um sair dali vai dar falta. Pra mim, o esquema é esse. Você pode, assim, não ficar meio... você não pode não se apegar muito a Fantasma, por exemplo. Pra mim foi como eu me peguei. Mas se ela não tivesse ali, eu ia dar falta dela. Entendeu? Porque eu consegui entender qual era o ponto dela ali. Ela era... Hã? A treinadora. Foi logo de cara, né? Só pra dar... Esse você já sabia? Ah, tá. Só pra jogar o tempero. Assim, agora... Mas teve uma necessidade ali ou foi mais não, pra encerrar ela? Porque assim, a primeira vez que ela apareceu foi no Viúva Negra. Ela foi meio que a vilã do Viúva Negra. Só que a treinadora, na verdade, nos quadrinhos é o treinador. E ele é um vilão ali do núcleo urbano. Homem-Aranha, Demolidor, ele é um vilão mais dessa galera. Qual que é o poder dele? Ele meio que consegue ver os seus movimentos e replicar eles. Entendeu? Essa é meio que a ideia do treinador. O treinador foi o primeiro a perder no jogo. E aí, assim, a treinadora... Acho que é o fim dos coaches, né? Com isso. A Disney quis deixar essa mensagem, acabou pro coach. Viúva Negra não foi um filme que agradou praticamente ninguém. Então... E ela foi, sinceramente, no filme da Viúva Negra, ela foi executada, assim... terrível, tudo teve por causa da pandemia, mas não querendo não, foi ruim. E ela foi executada de maneira terrível no filme. Ninguém gostou dela. Todo mundo ficou tipo, caraca, eles realmente fizeram isso com o treinador? Porque o treinador é um personagem muito legal. Então, pelo menos você descartando ela logo... Já resolve esse problema. E, pra mim, realmente pode ficar tipo assim, poxa vida... Mas eles vão fazer isso mesmo, só isso. Mas pra mim, eu acho que o filme tratou isso de uma maneira bem, que é simplesmente fingindo que não aconteceu depois, sabe? Eles meio que matam ela lá e no momento é de uma maneira cômica, pra falar a verdade, porque eles estão se caindo na porrada ali, ela só pá, a mulher cai dura no chão, entendeu? Então, assim, o filme trata isso de uma maneira cômica quando acontece e no pós, quem é mesmo? Nem lembro. Então, assim, pra mim foi bem resolvido. E outra pergunta que eu ia te fazer com relação, Guerra das Armaduras. Onde todo mundo vai ter direito a ser seu próprio momento ali de Homem de Ferro ali, eu acho. Acho que é mais ou menos essa a ideia. Guerra das Armaduras? Eu acho que é Secret Armors mesmo, mas acho que não é exatamente... Acho que a tradução... A tradução ficou Guerra das Armaduras? Então, o que eu busquei era... Nomezinho ruim, né? Eu acho que era mais pra dar essa ideia de todo mundo vai ter armadura e cada qual vai poder ser o próprio Homem de Ferro. Sim, então, Guerra das Armaduras... Não vai ser necessariamente um multiverso, eu acho. Mas exércitos de... sim. Guerra das Armaduras é uma série, até então, pelo que a gente sabe, protagonizada pelo... Que ia ser filme, mas não entrou então, na vou explicar isso. É uma série que até então série protagonizada pelo... Ai, meu Deus. Fugiu a cabeça pra você ver que esse personagem já fez muita coisa. O Máquina de Combate. Mas eu esqueci o nome dele de pessoa, você viu? Qual? Eu esqueci o nome dele também. Pra você ver. Mas o Máquina de Combate, ele é o protagonista dessa série e ela teve toda essa questão de que... Poxa vida, a gente não sabe o que fazer. E eles estavam lá com o roteiro, teve diversos problemas do roteiro, pra falar a verdade, diversos problemas. E eles, no final, acabaram fazendo como filme. Tanto que agora é filme. Só que assim... Alter ego do James Holtz. Isso aí mesmo, isso aí. Provável que seja. Agora... O também esquece, bafando. Agora, é uma máquina de combate. No final das contas, ele é uma máquina de combate. Agora, o ponto é esse, né? Precisa desse filme? O que é que esse filme vai agregar, entendeu? O que a gente vai ver no Guerra das Armaduras? Pra mim, o negócio é esse. Porque ele é um personagem
side B da Marvel, o Máquina de Combate. Você quer botar ele como um protagonista mesmo? Você tem certeza? Com tanto personagem interessante pra você abordar, tanta coisa pra você fazer. Você quer mesmo colocar ele? Porque já gastaram uma grana pra poder contar aquela história e já que tem esse material aí, vamos tentar. Pois é, né? E assim, o ponto positivo seria você continuar crescendo o legado do Tony Stark depois da morte dele, né? Você trabalhando assim. Mas você já vai crescer isso colocando o Robert Downey Jr. como o Doutor Destino. E esse Dom... como que é? O Doutor Destino. Mas o nome do filme... é... Doomsday. Avengers Doomsday. Que seria tipo... Então, em português a gente não tem o nome oficial ainda. Mas é meio coisa, assim, porque Doomsday é Doomsday porque o nome do cara é Victor Von Doom. Dr. Doom. Então a gente não sabe como vai ficar no português. Mas eu, pessoalmente, preferi que não traduzisse, na verdade. Melhor. Era melhor. Mas assim... Já que tem que ser marketável, então eles devem colocar dia do juízo final. Que eu entendi que seria mais uma coisa apocalíptica ali, mas sem ser realmente... Deve colocar uma coisa assim, Vingadores, dia do juízo final. Eu espero que não recorram a uma coisa tão patética. Pelo pouco que eu tive de conteúdo até agora... Provavelmente o Júnior, não? Robert Downey Jr. Isso que me né? Ele vai ter possivelmente vai ter vários personagens, não necessariamente apenas aquele, até porque tem chance de ele ter raspado o cabelo. O Papauá bota o óculos pra ficar parecido com ele raspa o cabelo pra ficar parecido com o Papauá. Olha que legal. Essa é uma questão que me deixa um pouco com medo, na verdade. Ou pode ter cabelos com cores diferentes pra facilitar a maquiagem. Eu acho que devem ter colocado o ator careca pra facilitar, né? Eu honestamente, eu espero que seja falso, porque me deixa com medo. Porque não precisa disso, sabe? A gente... muito cômico, né? Dá muita... eu acho que fica muito viajado, porque a gente quer essa coisa da gente ter uma noção da profundidade do multiverso, existem tais variantes, mas... É diferente você mostrar isso nos quadrinhos, você mostrar isso no filme, entendeu? Se você for fazer isso no filme, não faz de uma maneira que você quer tentar inserir isso de uma maneira tão agressiva na narrativa. Se for fazer isso, tenha 2 exemplos incríveis de grandes quantidades de variantes, assim, que é Deadpool, Wolverine e Homem-Aranha através do Universo. Porque a gente tem um monte de Deadpool lá, faz uma cena cômica, mas se você tirasse aquilo do filme, ia mudar o quê? Entendeu? Se você for fazer... Teve até homenagem, né? Ao filho de alguém que teria... De algum dos atores, eu acho. Teve uma história dessa. Mas, tipo assim... ia mudar o quê? Então, assim, faz uma referência, mas, poxa vida, não bota o Robert Downey Jr., não bota o rosto ali como vários... Não faz isso, não. E até a promessa de variante do próprio Homem de Ferro pra poder tentar resolver o problema. Eu acho que assim... Igual o Steve Roger, que pode de repente voltar, resolver o problema e depois voltar pra ficar com a Peg. Pra mim, a maior coisa é essa, sabe? Porque você não consegue... você criar uma narrativa que você vai apresentar um perigo tão grande pra no final... aparecer uma soluçãozinha assim que você não viu sendo construída, entendeu? Então, poxa, eu não acho que seria muito legal, muito inteligente você colocar essas variantes como soluções, assim. Eu acho que o mais interessante seria fazer um soft reboot, na verdade, depois desses Vingadores. E é basicamente o que tá pra acontecer, pelo que dizem. Soft reboot vai ser basicamente... terminou o filme dos Vingadores, vai meio que tudo voltar da estaca zero, só que considerando o que já aconteceu. Entendeu? Melhor. Então, tipo assim, é como se... É porque na Marvel, nos quadrinhos... Na Marvel e DC, eles de tempos em tempos fazem isso. Porque eles rebootam o universo deles, porque chega numa hora que os caras tá, tipo assim... Virou semideus, entendeu? E o cara já tá velho pra poder interpretar, não é? Tipo, não é todo mundo tem a mesma saga do Tom Cruise, né? Que continua com... Então assim, chega num nível... Chega assim, num nível do Power Scale, assim, que tipo assim... poxa, os caras já viraram um semideus, uns caindo ali na porrada e não fica uma coisa muito incrível. E aí é legal você fazer esses reboots. Eu acho que se o MCU quiser fazer uma coisa bonitinha, trabalhadinha, eles fazem isso de uma maneira legal, tá? Eu acho que eles conseguem fazer isso de uma maneira legal. Porque, inclusive, pra mim, o que eu mais
sinto falta no MCU, mas que aos poucos eu vejo sendo construído, é a sensação de que tá tudo acontecendo ali. Tentando explicar melhor, em Manhattan, que é, né, ali, né, em Nova York, em geral, vamos lá, eu vou pegar um exemplo muito legal. Lego Marvel Super Heroes, o jogo de videogame da Marvel de Lego, lá de PlayStation 3. Esse jogo... vamos lá, a gente tem Nova York inteira pra explorar, e numa só Nova York a gente tem a mansão do Xavier, a gente tem a nave da SHIELD aqui, a torre dos X-Men aqui no meio da cidade, a gente tem, tipo assim, tudo acontecendo ao mesmo tempo, entendeu? Tudo acontecendo ao mesmo tempo, muito perto, porque a Marvel, no final, acaba sendo isso. Essa sensação de que as coisas estão acontecendo ali, tudo ao redor, e você vendo, é muito legal, sabe? E a gente não vê isso no MCU, porque a gente, por exemplo, não tem os X-Men ali. Não tem nessa cidade. Agora a gente tem Asgard, né? Que a nova Asgard é na Terra. Virou uma cidade, a nova Asgard. Porque eu não sei se você sabe muito. Mas a Hela acabou com Asgard. E aí eles migraram os Asgardianos pra Midgard, né? Que é a Terra normal, basicamente. E aí a gente tem ali meio que uma cidade, um distrito chamado Nova Asgard. Então a gente tem Nova Asgard aqui, a gente tem os heróis urbanos por ali andando em Manhattan, tipo Demolidor, tipo Homem-Aranha, Kate Bishop. Enquanto isso a gente tem... basicamente isso mesmo, na verdade, nos últimos tempos. Porque o que não tá aqui, tá lá no multiverso, entendeu? Então, eu acho que o principal ideia legal de você fazer o soft reboot é você voltar desde o começo e você já tendo tudo isso em vista, entendeu? Agora que eles têm o direito dos X-Men, poxa, cara, dá pra fazer muita coisa, entendeu? Dá pra fazer muita coisa. Então, assim, faz um soft reboot, volta do começo, bota uma cidade em que você consegue acreditar e você consegue comprar a ideia de que tá tudo acontecendo ali, sabe? Porque no final a Marvel, o legal é esse, entendeu? E o fantástico, tipo assim, pra minha geração, os quadrinhos, por exemplo, às vezes dava ideia, tipo assim, os caras estão sem ideia, pegavam um personagem e misturava com outro, tipo um Homem de Ferro, que a animação era... botava o Thor, e tipo assim, não tá vendendo, vamos botar aqui que a galera vai comprar. E ele era, o gibi, na verdade, ele era pra várias idades. Não era HQ, igual hoje em dia, que é caro pra caramba. Mas o gibi de banca, acho que tinha essa pegada lá no passado. E aí você começava a misturar. E aí você acabava vendo ali, você gostava, pô, esse maluco aqui é maneiro, hein? E aí você compra também a HQ dele, E aí começa a ser uma ferramenta. Depois vieram os brinquedos, que também virou uma outra pegada. Inclusive, hoje em dia os bonecos são a maior fonte de renda da Marvel, né? Por isso que todo filme os caras querem meter um traje diferente pra vender boneco novo, né? Inclusive, então... você vê. E tem agora os bonecos mais realistas, mas é como se fosse escultura. Não, aí lança action figure, lança Imaginext, lança Lego, lança tudo, porque diferentes mídias ali, diferente tipo de boneco com roupinha diferente. E os Lego também, a gente... você chegou a ter do... cheguei. Adoro Lego. E Lego acaba que também é uma outra franquia que vende videogame, vende brinquedo. Videogame e brinquedo vende pra caramba, sim. E tem tem o videogame, brinquedo, tem os filmes também que... tem uns filminhos também, Mas, inclusive, tem o Homem-Aranha de Lego aparece no filme do Aranha Versa. É bem legal, foi muito legal. Ele aparece, tipo assim, mexendo no... É porque eles têm meio que um relógio, assim, que pra falar com a Sociedade Aranha, do Miguel O'Hara, que é o Homem-Aranha do futuro. Eles têm um reloginho, ele parece com um reloginho, assim, no universo todo de Lego. É muito bonitinho, muito legal. Então assim... então, assim, eu acho... Essas variantes de HQ... Então, eu acho que é muito legal você ter tudo isso na cidade. Eu acho que um reboot, pra mim, eu acho que tá na hora, sabe? Tá na hora. Eu acho que se continuar assim, não tá muito agradável. Então, uma das expectativas era que fosse igual aqueles filmes antigos, né, dos anos 90, que tipo, Rambo. Você ia assistir Rambo, a conexão do Rambo 1 com o 2, praticamente zero. Aí depois no 3 eu acho que você faz alguma menção ao Coronel Trautmann pra poder puxar ali, mas não tem aquela coisa do cara que era pancado de guerra
Você já não tem mais essa visão e você vai assistindo. Igual Sexta-feira 13. Você vai ao cinema várias vezes, vai ter várias histórias, mas sem conexão. Mas, tipo assim, você ia ao cinema despretensioso, de ter que ter, tem que lembrar e saber. Meio que a proposta dos irmãos, dos seus parentes, dos irmãos russos, é justamente essa. De não necessariamente você ter, tem que fazer o dever de casa para conhecer a obra. É uma questão complicada, porque, tipo assim, o MCU, ele fazia isso no começo, no sentido de... Era um universo recém-chegado. Então, você realmente não tinha muito dever de casa para fazer, entendeu? Apesar de que você conseguia entender ali toda a história, toda a narrativa, sem precisar ter nenhum conhecimento prévio, era um universo recém-chegado. Agora, depois de todo esse tempo, a gente meio que tem muita informação. E a gente precisa, querendo ou não, dar valor pra informação que o do fã que vai estar lá vendo todos os filmes, entendeu? Então, assim, é uma questão meio complicada. Porque eu acho que o certo não existe um certo, na verdade. Mas eu acho que o que seria melhor é você fazer filmes mais comerciais e filmes pra fãs, entendeu? Sim. Porque não tem como. A esse ponto, você não pode só largar um filme que tem uma narrativa própria, mas que não vai servir muito aos fãs também. E você pode falar, poxa vida, mas bota uma referência aqui, bota uma referência aí. Mas, cara, tem coisa que referência nenhuma supre, entendeu? Tem coisa que só realmente o fã vai querer ver ali. Então, eu acho que seria muito legal você ao mesmo tempo, faz uns filmes mais comerciais, mas faz uns filminhos mais pra fã, entendeu? Eu acho que um equilíbrio perfeito pra isso foi o Thunderbolts. Sim. Porque vai me dizer, você assistiu Viúva Negra? Não. Você assistiu Hawkeye? Menos. Você simpatizou com o filme? Sim. Então, exatamente. E com certeza saí esperando pra poder estar disponível pra poder assistir em casa. Exatamente. Então, assim, eu acho que eles talvez estão encontrando um equilíbrio da hora pra isso. E outro exemplo pra mim que tá sendo isso é o Demolidor da Netflix. Só que esse você já tem que ter até mais um... Da Netflix, não, da Disney Plus. Você já tem que ter mais um DVzinho, porque é uma série. Série é outra mídia, é diferente, não tem como você também... Então, assim, ao mesmo tempo, você não precisa assistir a série da Netflix, mas é interessante que você assista, assim, óbvio. Porque é como se fosse uma quarta temporada que nunca teve. Mas eu acho muito legal, eu tava querendo falar sobre isso aqui também, é que eles estão abordando muito agora o lado político e urbano do UCM, que pra mim tá sendo o destaque, ultimamente. Tá sendo o destaque esse. Você sempre teve ali um pouquinho, tipo assim, uns trechos como apareceu o Rei do Crime, né? Sim. O Kingpin. E ele é um personagem que ele já era ali porque vamos voltar um pouquinho antes, na verdade. Nessa história aí de que a Marvel, ela tava fazendo o UCM dela e ela ainda tinha alguns direitos de personagens que ela não detinha pra exibir nos cinemas, ela fez alguns acordos. Ela fez as séries da Marvel, da Jessica Jones, do Justiceiro, do Punho de Ferro, do Luke Cage, do Demolidor e dos Defensores, todos pela Netflix. Ela fez a série dos Inumanos e a série dos Fugitivos pela Hulu. E teve Manto e Adaga também, que foi por uma distribuidora rua aí dos Estados Unidos também. Não tem nem do Brasil. Então, assim, ela tava fazendo isso, mas ela tava meio que atirando pro alto. Teve também as séries lançadas pela ABC, o Agentes da S.H.I.E.L.D. e Agente Carter também. Sim. Então, assim, ela foi atirando assim pro alto, o que der certo, deu certo. E no final de nada adiantou. Porque a gente não tem nada, literalmente nada, que comprove que qualquer uma dessas séries se passa no universo do MCU, do MCU. Então, assim, a gente não tem nenhum pontinho. Agora, os únicos que teve foram as séries que realmente foram mais destaque, porque parece que a Marvel, ela viu, as únicas séries que a galera gostou eram as séries da Netflix. Então, ali tem coisa boa, E aí, de todas as séries deles que eles meio que lançaram na base, assim, vamos tirar pra cima que der certo, tá bom? Eles fizeram ali essa seleção, pegaram os personagens da série do Demolidor e agora foram reinserindo aos poucos, né? Que nem a gente tava falando. Ele apareceu ali em No Way Home, apareceu depois de She-Hulk, agora tá tendo a série dele, né? Que é a continuação direta. Então, assim, e agora elas foram adicionadas no catálogo do Disney Plus e estão na lista de filmes canônicos no CM.
Pra quem tá... Tipo assim, pra quem é mais leigo no assunto dessa questão de... o que eu devo ver, o que eu não devo ver, pra poder entender a linha do tempo do CM. No Disney Plus tem a aba... cadê? Deixa eu ver. O CM, linha do tempo completa. Você tem essa aba. E nessa aba aqui, acho que foi no meio do ano passado, voltou a aparecer, ó. Assim, ó, Demolidor, Jessica Jones, voltou a aparecer. O único problema não é dividido pelas temporadas, né? Então, assim, você não sabe... A gente sabe porque você procurando na internet você encontra. Porque os fãs são malucos, né? Vai associando pontinhos aqui e vai formando a linha do tempo. Mas no Disney Plus não aparece divisão. Porque, por exemplo, a primeira temporada de Demolidor, você vê ela e depois tem que ver Jessica Jones. Mas ali só aparece que é Demolidor inteiro, depois Jessica Jones inteiro. Parece que essas ideias vieram a minha impressão, da Disney depois do Star Wars. Ele, olha, dá pra misturar? Dá pra fazer o filme depois de começar o início? Depois da obra já tá meio que amarrada ali? Capítulo 4, voltou porque ele faz 4, 5, 6, depois 1, 2, 3, depois vai pro... 8, mas aí a trilogia sequel depois... Enfim. Mas a questão legal pra mim é essa do núcleo urbano, mas o que você falou do... Não, o Everaldo ali fez um desafio aí pra depois a gente voltar aqui pra fazer a discografia do Legião Urbana. Será que dá pra fazer? Dá pra rolar um... Trago meus vinil aí do Legião Urbana, acabou, filho. O negócio do CM pra mim nos últimos tempos é como eles estão abordando essa questão urbana. Tá sendo incrível. Tá sendo a parte mais elogiada da Marvel ultimamente é essa questão urbana. Porque você... tava indo pra uma coisa multiversal, galáctica, não deu certo. E agora? Acabou. Porque o nosso carro-chefe era esse, era pra gente apostar lá em cima. E agora? O que a gente faz? Então eles baixaram um pouco a bola deles, novamente, às vezes precisa baixar um pouco sua bola, abaixaram a bola. Então no núcleo ali urbano, que foi começado a trabalhar mais na série do Falcão e Soldado Invernal, que eu também bato o pé pra defender que não é uma série ruim. O Falcão e Soldado Invernal é uma série chata, é enrolada, mas... tem momentos muito bons, é uma série boa, entendeu? Tipo assim, numa escala de 1 a 10, eu diria que ela é pelo menos um 7, vai. O Buck tá nessa ou não? Tá. O Soldado Invernal. Então, assim, eu diria que ela tem algumas coisas muito boas nela, assim. E você já começa a trabalhando essa questão urbana. Então, você teve ali no... Vou até pegar aqui pra poder a gente ter mais uma noção certinha. Pra poder eu não me perder no ponto. Calma aí. A gente teve ali o Falcão e o Soldado Invernal. Depois do Falcão e o Soldado Invernal, o Gavião Arqueiro. Teve Moon Knight, que ele também, querendo ou não, é um herói urbano. Mesmo que a gente não tenha nenhuma ligação até agora. Echo, She-Hulk... Lobisomem da Noite, Invasão Secretas e agora o Demolidor. São todos... E o Capitão América 4, né? São todos os filmes que abordam essa questão política que culmina muito forte no Thunderbolts. Entendeu? Porque você já sabe, né? Os Novos Vingadores, eles fizeram todo esse rebranding. Então, assim, ele todo esse arco, pra mim... é o que a gente tem. É o único aspecto que a gente teve essa ideia de que a gente tá vendo as coisas evoluírem, essa questão política que tá tendo. Porque começou lá com o Falcão e o Soldado Invernal. Quem vai ser o próximo Capitão América? Aí, o cara mata alguém com o escudo do Capitão América. Tem toda uma comoção pública. Tem toda essa questão, assim, já sendo tratada. Essa questão do Buck virar também um deputado. Então, assim, a gente trabalha. Ele é um deputado aí do bem, pô. O cara tá sozinho ali, mas tá fazendo dele de herói, pô. Então, assim, ele já começa a trabalhar isso lá de trás, vai trazendo, vai ficando um pouco mais forte. E você, pra mim, o ponto-chave disso foi no Demolidor e no Thunderbolts. Porque Demolidor, a primeira temporada, é uma série inteira sobre política. Porque o Kingpin, o rei do crime, ele é um político e ele venceu as eleições. Eu não vou lembrar agora porque eu falei, não terminei, mas eu não sei se... Eu acho que foi prefeito. Porque eu tava no... Se foi prefeito ou presidente, mas ele foi prefeito, Aí ele venceu O presidente era o Trump, pô. Ele venceu aproveitando, né? A votação pra ser o prefeito de Nova York. E assim, ele é uma pessoa podre, entendeu? Ele é uma pessoa horrível. Então, assim, a gente... E pra mim, é o vilão... Não, é do outro lado, é do Biden, né? Eu errei. E assim, pra mim, ele é um vilão, um dos mais bem construídos.
do MCU. Porque você pega lá da série do Demolidor, eles consideram tudo que tem lá, todo o material original que tem lá, e usam aqui da maneira impecável. E você já traz essas ideias da... Acho que é Valéria, o nome da mulher do Thunderbolts, que você já vai trazer essa ideia, que assim, também é uma manipuladora danada. Mas no final... Não vamos dizer o que acontece no final. É uma manipuladora danada. Tá na mão dos Thunderbolts. Enquanto isso, você vê esse outro lado político sendo feito pelo Sam Wilson, que você também já sabe? Não? Então deixa quieto. Mas assim, o Sam Wilson, ele... trabalhando ali essa questão do Capitão América do... Como que é o nome do 4? Brave New World. Oi? Admirável Mundo Novo, isso. Aí... Fala no microfone, qual o nome? Admirável Mundo Novo. Aí, pronto, aí. Você já vai vendo essa questão dele já sendo mais envolvido com a política ali, né, nesse filme. Mas não dando muito spoiler pro Thunderbolts, no final, a gente tem na cena pós-crédito. Vale a pena ficar pra segunda cena pós-crédito. Tem a primeira logo de cara. E tem a segunda. A maioria dos filmes da Marvel tem esse esquema. E aí você vai ler. Essa segunda é que demora mais um pouquinho. Hã? Essa segunda é que demora mais um pouquinho pra chegar. E a segunda geralmente é que mais importa, né? Porque agora, a primeira é piadinha. Comercialmente falando, pode ser que as salas já estejam acelerando os créditos para poder entrar logo, para não ter que acender a luz e entrar no próximo grupo. Teve uma vez que eu fui no cinema que eles pularam os créditos. É que a gente foi logo no lançamento. Aí o lançamento realmente fez aquela coisa para ver se a pessoa fica ou não fica. Acho que nem 20% foi embora. E aí, porque a galera já vai ver no filme da Marvel, já tem expectativa de ter cena. A galera já sabe dessa... Já sabe. E geralmente são o que nos últimos tempos é o que tinha chamado a atenção, né? Porque a galera ficava tipo assim... Mano, eu achava isso... incrível. Eu abri o Twitter, eu não sei o filme novo da Marvel, abri o Twitter, eu não via ninguém falando sobre a trama do filme, mas tava, caraca, você viu a cena pós-crédito nova da Marvel, cara? Você viu a cena pós-crédito? E era tipo assim, absurdo. Tipo, poxa vida, como que uma cena pós-crédito consegue ser mais chamativo do que um filme inteiro? Em alguns filmes, de fato, a cena pós-crédito ela é muito mais empolgante do que todos. Caraca, poxa vida, eu vendo lá o The Marvels. Oi? The Marvels que eu diga. Exatamente. Poxa, eu vendo lá o The Marvels, tem uma cena ridícula nesse filme, que eles, tipo assim, meio que eles resolvem um problema que eles estão tendo dentro de uma nave lá com um monte de gatinho. E cara, é absurdo isso. Que é aquele gatinho tipo da Carol Danvers, que é na verdade, um alienígena. O Gus. Isso. É ele que arranca o olho do Shield. Do Nick Fury. Então, assim, eles resolvem uma cena inteira só com isso. Eu fiquei, caraca, não é possível que eu tô vendo isso, cara. Isso é o tipo de coisa que eu esperaria ver na série da Miss Marvel, entendeu? Porque a série dela é uma série mais leve, uma série mais cômica, até porque tem toda essa pegada mais adolescente dela, assim, da série dela. Não gostei não, mas assim, tem gente que gostou, também não julgo, porque eu entendi o que a Marvel quis fazer ali, sabe? Eu entendi que eles quiseram trabalhar com essa personagem, e pra mim ela, querendo ou não, ficou bem certinho desde como ela é dos quadrinhos, porque ela desde os quadrinhos já é bem desse jeitinho dela mesmo. Agora, isso foi inacreditável. E pra mim, a cena pós-crédito do The Marvels, caraca, vocês dão uma pancada assim fera, entendeu? Que, mano, eu nunca esperava isso. E ele apareceu no maior pique o Hulk nos últimos filmes também, né? Que o Hulk também tá com todo... Porque meio que fundiu ele com o Bruce Banner, né? Então, assim, foi muito legal, não vou mentir, não. Luciano vem hoje, não? Não vem não. Então vamos continuar o horário dele? Não pode não. Né? Estamos caminhando já para 15 para as 6. Aí eu fiquei na dúvida, de repente, né? Bom, a gente só troca logo e já continua. Inclusive, agradecer aqui o nosso amigo Gerson, fotógrafo. Gerson Gomes também parabenizando aí o layout. E falou que em breve vai participar aí junto com os nossos anunciantes aí também, aí participando do programa. Aí. E também vamos agradecer, né? A Érica Russo, enfermagem estética, conhece? Conheço. Conseguiu o seu horário lá fazer limpeza? Não. Ainda não, né? Mas a gente vai resolver isso. Tem boa. Tá um tempinho. Tem uma parceria boa lá. A gente vai conseguir ajeitar esse horário. A Drive Club, né? Com planos para manter o carro limpo durante o mês inteiro. Genin Mateus, consultoria automotivo. Leonardo Gomes Fitness, com as unidades no centro e na Pelinca. Resenha Barbie Club, né? O Aquário Stick House, mandar um abraço aí pro nosso amigo Léo Ongarato.
Com certeza. Daqui a pouco vou dar uma passada lá também. Saudades. E a Unigran, né, a Universidade, EAD, aqui na Princesa Isabel. Rodoviário Sol Nascente, te lembra alguma coisa? Me lembro, amanhã é dia. Amanhã é dia, né? Amanhã é dia. Vamos lá, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Lojas Vem Que Tem, multimarcas. Arte Oral, Odontologia Premium. Restaurante Casa do Peixe. Minha História, lá no Parque Centro, nosso amigo Rominho. Tá vendo? E Ótica Gomes. Tá lá no Instagram. Ótica Gomes com 2E, né? Gomes. Mas também vou marcar aqui os arrobas certinho aqui pelo Instagram depois pra gente poder interagir e trazer o público do Papauá na Rede também para poder conhecer e seguir também a galera, né, nossos anunciantes. E aqui nós estamos pela Rede Aurora, né, Papauá na Rede, junto com Notícia Urbana também, já são 10 anos aí. E estou tentando pegar aqui, estamos na Soul TV, Link Web, New Play e Infoline. Rapaz, o negócio tá germando, tá... Infoline, canal 16. Canal 16, né? E na Soul TV? 171. 171, mas tava lá. E também eu descobri, foi no aplicativo do Plano Boa Viagem. Estamos lá. Estamos conquistando. Não quero fazer parceria não, mas lá a gente tá aparecendo lá direitinho. E com certeza todos os conteúdos depois também no YouTube, Spotify, Facebook, Instagram. Que com a transmissão todos os dias, 20 horas, manteve. Estamos lá às 20 horas. E hoje eu tô de volta junto com o Ricardo às 20. Às 9. Às 9, às 21 horas, estou aqui de volta lá com o Goitacast. Cris. E conheceu o famoso buffet, né? Que o Ricardo sempre traz. Tem uns quitutes aí maneiros. Salgado, refrigerante, brownie. Tem o brownie lá que é brabo. Quase voltando, hein? Vamos aproveitar e ficar direto. Quando fala com sua mãe que a gente não conseguiu voltar para casa hoje. Mais cedo. Pra quê? Já deu uma aula hoje aí pra gente. E com certeza a gente vai voltar muitas vezes. Vai. Agora... Ainda tem o Quarteto Fantástico aí, o Superman pra gente falar. Dá pra juntar os dois no programa só? Vamos fazer dá pra distribuir? Eu acho que dá, né? Vai dar pra distribuir 2 programas. Acho que dá. Mandar aí um abração. Agradecer a todo mundo aí que participou, comentou. Com certeza 80% foi por conta já do João Russo. Isso é certo. Os irmãos russos lá da Marvel. Tem aqui o Marvel brasileiro aí. Isso aí. E uma aula pra gente, né? Porque tem muitas coisas que a gente com certeza assiste, mas não tem esse conhecimento tão amplo assim. E isso é bom, porque trazer para o pessoal do Papauá na Rede para conhecer um pouco mais dessa saga aí que a gente vê na internet, vê em cinema e tá acontecendo. Sim. E conhecer um pouco mais desse universo geek. Isso aí. É isso? Garoto, viu? Direitinho. Então que vamos. Valeu, galera. Tem mais alguma deixa aí pra... Só mandar um shout-out aí, Humberto Produções, shout-out MCG. E é isso. Isso tem a galera que faz a sua designer, que fez das suas histórias lá do RPG, que aproveita. É verdade. Deixa o salve aí. Ela fechou os commissions agora, mas a Gi, que fez os personagens do meu RPG, shout-out aí pra Gi, shout-out Humberto Produções, MCG. Macaé Campus Gang, MCG, deixando claro. E é isso aí. E depois também a gente vai voltar a falar da série, né? Que eu tô doido pra ver, que é o do Homem-Aranha no ar. Verdade, Homem-Aranha no ar, a gente esqueceu de falar. Isso aí, já deixei uma dica boa já, porque ali me pega muito a ideia dos gangues, uma coisa mais Dick Trace ali. Vai ser bom. Vamos que vamos. Consigo bater mais um horário? Já fechou, né? Vamos lá. Valeu, Josiel. Obrigadão. E... em breve estaremos de volta. Valeu. Nós. Opiniões, política, esporte e religião. Todos têm uma voz, todos têm